Nós estamos trabalhando nesse mês o tema unção para crescimento. E hoje Deus vai nos entregar mais uma chave de desbloqueio mental. Deus vai te entregar preciosidades na palavra dele. Preciosidades que Deus tem me colocado na minha vida através do discipulado com os meus mentores, com os meus líderes. E tem feito toda a diferença na forma como eu penso, na forma como eu ajo e na forma como eu tenho recebido as colheitas do Senhor, por meio da mudança da minha ação e da minha semeadura. O Espírito Santo ele vai fazer uma revolução dentro da sua cabeça. Quando Deus estava me entregando essa palavra, Ele disse que ia remover limites, barreiras, traumas e medos que o diabo e o mundo colocou em você. Se você permitir essa manhã abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar em cada cômodo da sua mente, do seu coração, hoje Ele vai fazer uma limpeza. A sujeira que está debaixo do tapete do seu coração, Ele quer remover hoje. Amém? Não faça como Faraó. Quando Moisés disse, Faraó, hoje Deus pode remover a praga da tua casa. Faraó disse, deixe para amanhã. Deus ele foi capaz de tirar todos os hebreus do Egito. Ele arrancou os hebreus da escravidão. Mas eles tiveram 40 anos para tirar a escravidão de dentro deles. E eles não conseguiram. Deus tem uma libertação para você hoje. Ele quer quebrar correntes que Satanás te amarrou. Ele quer tirar sujeira que Satanás colocou na tua cabeça. Mas você precisa decidir jogar esse lixo fora. Posso ouvir amém? Fazendo a introdução desse sermão, eu queria lembrar 2 pontos muito importantes que os apóstolos e todos que têm subido nesse altar diante desse tema têm ministrado para nós. O primeiro ponto que eu quero relembrar vocês é que jamais você será capaz de crescer de uma forma correta e consolidada sem uma mentoria, sem um pastoreado, sem uma voz profética sobre a sua vida. Essa imagem é muito linda, é uma árvore grande, frondosa. Ela cresceu. Mas me diga uma coisa, você já viu uma árvore crescer de cabeça para baixo? Você já viu uma árvore colocar o tronco para dentro do chão e a raiz para fora? Isso é possível? Não, porque a árvore tem uma mentoria. A ciência diz que o sol é o mentor das plantas e toda planta cresce em direção à luz. Você precisa entender quem é o seu mentor. A Bíblia diz que existe um sol que brilha para nós, é o sol da justiça. É o leão da tribo de Judá. E ele está representado nessa casa por meio de uma liderança fiel, leal ao Espírito Santo, que tem dado direção e palavra para que você cresça, mas cresça da forma correta. Naturalmente falando, todo ser humano ele cresce em altura, mas existem crescimentos em nós que são indesejados. Se um coração crescer demais, ele vai gerar problema. Se um fígado crescer demais, ele vai gerar problema. Se nós crescermos demais para os lados, nós teremos problemas. Porque o crescimento, ele não é tão difícil de ser atingido, mas o crescimento correto precisa ter muito cuidado, muita fidelidade e muita obediência ao Senhor e à liderança que Ele colocou na nossa vida. Pelo princípio da semeadura, que a Bíblia nos mostra em Gálatas 6:7, tudo que o homem planta, certamente ele colherá. Então você precisa ser direcionado na sua semente. Você precisa ser instruído aonde plantar e como plantar. E esse é o trabalho que a mentoria, que o pastorado, que a igreja e o corpo de Cristo tem para te oferecer. Eu sei que temos alguns visitantes aqui essa manhã. E eu quero te dizer que você está no melhor lugar do mundo para crescer. Porque tudo nesse lugar, diz a palavra do Senhor, foi construído, foi feito para te fazer crescer. Eu queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado agora e dissesse para ele: você está aqui para me fazer crescer. E eu estou aqui para te fazer crescer. A Bíblia diz isso no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 e 13, que tudo na igreja, tudo no corpo de Cristo tem a unção e o dom do Espírito Santo para edificar uns aos outros. Até que a gente olhe para o lado e não veja mais o irmão, mas veja Cristo sentado ao nosso lado. O nosso alvo de crescimento é a plenitude, é a estatura de Cristo em nós, para que assim possamos levar a grandeza de Deus aonde quer que a gente vá. No mundo você encontra competição para o crescimento, na igreja você encontra apoio. No mundo você encontra deslealdade, porque o mundo entende que para eu crescer eu tenho que diminuir alguém. O mundo entende que para eu crescer eu preciso pisar em alguém para fazer ele de escada. No reino de Deus existe unidade para o crescimento. A igreja ela entende pela mente de Cristo que a nossa força é a força do novo convertido que está chegando agora.
que precisamos ter uma unidade ao ponto de deixar as 99 que estão bem e buscar aquela que está com dificuldade, aquela que está perdida, para que assim alcancemos como um todo a plenitude daquilo que Deus nos entregou. No mundo você tem concorrentes, mas na igreja você tem amigos mais chegados do que irmãos. Quem promete isso é o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus, ele não veio para acrescentar nada à lei, ele não veio para modificar a lei, ele veio para cumpri-la, mas ele disse algo nos seus últimos dias que caminhou aqui na terra. Um novo mandamento eu vos dou: amei-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse é o verdadeiro amor, o amor que pode dar a vida pelo amigo. Tudo isso você só encontra aqui. Tudo isso você só não encontra numa igreja séria, numa casa que serve e levanta a bandeira do nome do Senhor Jesus. Então você que está nos visitando hoje, nosso desejo é que você se torne hoje pertencente a esse lugar, porque queremos caminhar com você, queremos te fazer crescer em Deus. O segundo ponto, e aqui a gente começa a nossa ministração, precisamos lembrar que para o crescimento é necessário ter predisposição para crescer. Se eu não tiver o entendimento da necessidade do crescimento, se eu não for liberto de todo o conceito, de toda a trava que o mundo colocou na minha mente, não importa eu estar no melhor lugar, não importa eu estar na melhor cadeira de faculdade, não importa eu ter o melhor professor, eu não vou passar de ano, eu não vou crescer. A ciência chama isso de atrofiar. Esse final de semana nós tivemos uma palavra poderosa com os nossos líderes, e eles nos ensinaram muito sobre o crescimento. Sempre há o que crescer em Deus. Isso é uma constância em nós, mas você precisa aprender a crescer. O diabo, ele limita o nosso crescimento através do medo, através de traumas, através de sofismas e mentiras muito bem contadas. Por meio dessas mentiras você começa a liberar sobre você mesmo: eu não posso, eu não consigo, eu não sei como, eu sou incapaz. E quando você começa a profetizar sobre a sua própria vida, palavras de morte, palavras negativas, você, como maior autoridade sobre a tua vida, você limita o seu crescimento. Não adianta apenas eu orar, nossa liderança orar por você, jejuar, pagar um preço, e você não arrancar o Egito que tem dentro de você, e você não arrancar os traumas que tem dentro de você. Isso é uma decisão sua. Cristo, ele é capaz de gerar qualquer tipo de libertação na nossa vida. Cristo, ele arranca alguém da boca de fumo, mas você tira o cigarro da boca. Posso ouvir um amém? A decisão é sua. É uma libertação de dentro para fora. Deus nos capacita para ela, mas Deus pede que nós a façamos por meio do que Ele tem nos entregado. Então precisamos, e o Espírito Santo vai nos ajudar a quebrar todo padrão demoníaco, todo padrão mundano que Satanás tem colocado na nossa cabeça. Se você não fizer isso, você não está apto para crescer. E agora a gente vai começar a separar crianças de maduros. Posso ouvir um amém? Você me autoriza a falar algumas verdades sobre a tua vida, mas não são minhas, são todas da palavra. Então se você tiver algum problema com o que eu vou falar agora, resolva-se com Deus, porque a palavra é dele. Eu queria te fazer uma pergunta bem simples, eu vou te dar 10 segundos para você pensar. Se você recebesse hoje R$1 milhão de Pix na sua conta, o que você faria? 10 segundos para pensar. R$1 milhão na sua conta hoje, de Pix, o que você faria? Alguém falou em primiciar, dizimar, ofertar. Beleza, e o resto? Você vai ofertar todo? Não sabe o que fazer com o resto. Eu quero saber se você sabe fazer. O que você vai fazer com R$1 milhão? Você tem que ter destino para ele. Alguém tem uma resposta coerente? Alguém se arrisca? Se você não tem essa resposta, você não está pronto para ser um milionário, por isso que não tem R$1 milhão na sua conta. Deixa eu te instruir a algo. Assim como você pensa, assim você é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como pensa a sua alma, assim você é. Se você é incapaz de pensar grande, você é incapaz de se tornar grande. Deus não vai começar um crescimento extraordinário na tua vida se atualmente for pequeno. O apóstolo tem muitas frases, tem uma delas que eu amo muito, ou amo todas, mas quero destacar uma aqui. Ele diz que pessoas nobres constroem coisas nobres. Como estão as tuas obras? Qual é a qualidade do que você está produzindo? No reino, na sua casa, financeiramente, profissionalmente? Porque essa palavra aqui é completa. Deus diz que Jesus falou: eu tenho uma vida para você em abundância. Deus não quer você sorrindo só dentro do culto. Jesus tem uma vida abundante para você em todas as áreas.
Então eu estou ministrando aqui sobre crescimento em todas as áreas. Apenas estou falando de um crescimento correto, mas são em todas as áreas. O exemplo que eu dei foi financeiro. Mas se o teu patrão chegar hoje para você e te promover, olha, a partir de amanhã você vai ser gerente dessa loja, você sabe o que fazer nesse cargo? Porque se você não sabe, você não está pronto para ser gerente, é por isso que você não é. Se amanhã uma oportunidade viesse na tua vida, que você pudesse começar um empreendimento, em que você investiria? Se você não sabe me dar essa resposta, é por isso que você não é um empresário. Se você não sabe o que fazer com o crescimento, é por isso que você não cresce. Porque você determina a condição em que você vive. Deixa eu dizer algo para você. Você pode ter muito mais do que você tem hoje, se você aceitar ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Se você não aceitar isso, jamais você vai ter mais do que você tem. Você pode até receber R$1 milhão na sua conta, mas você vai gastar totalmente de forma imatura, e em pouco tempo você vai estar sem ele. Porque para ser milionário para ter 1 milhão você precisa ser milionário. Para ter 1 bilhão você precisa ser um bilionário. Para ser grande você precisa pensar grande. Vamos começar a ajustar isso na nossa vida? Você é exatamente o que você pensa a seu respeito, nem um pouco a mais e nem um pouco a menos. Jesus certa vez ele disse: se você não crê no que eu falo, crê então nas minhas obras. Os fariseus, eles cercavam Jesus o tempo todo com questionamentos, com perguntas, querendo quebrar aquilo que Jesus falava. Jesus disse: você não conseguiu diminuir as minhas palavras, mas vamos fazer o seguinte: se eu ficar calado a partir de agora, olha o que eu estou fazendo, e você saberá que eu sou filho de Deus. As tuas obras, as minhas obras, denunciam como nós pensamos. Quando nós fazemos as coisas relaxadamente, nós temos um pensamento relaxado. Quando nós não construímos coisas nobres, nós não somos nobres. Mas eu quero dizer algo para você extraordinário essa manhã, que a forma como você se encontra hoje não é um determinante na sua vida. Porque a palavra diz que o caráter ele é mutável, e a forma de pensar também. Você pode não escolher o que passa na sua cabeça agora, mas você escolhe o que fica e o que você vai desenvolver. O maior problema dos dias atuais são as doenças chamadas depressão, ansiedade e todos os traumas que elas desenvolvem. Mas Jesus na sua palavra disse: o problema da ansiedade é você não conhecer a Deus e não acreditar no amor dele. Ou seja, o problema da ansiedade e da depressão na sua vida é a forma como você pensa acerca das coisas. Não é o que está acontecendo, não são as circunstâncias, não é o teu saldo financeiro, não é a tua vida como um todo, não é a tua família, não é de onde você veio, não é a falta do teu pai, não é a falta da tua mãe. O problema da tua vida é a forma como você pensa em não conhecer a Deus, em não conhecer o amor de Deus. Eu posso ser um pouco mais profundo? Você é pequeno e fraco porque você acredita num Deus pequeno e fraco. A Bíblia diz que você se torna igual àquilo que você adora. Eu queria que você lesse comigo o Salmo 115, a partir do versículo 4. Se puder jogar aqui na tela, já está. Salmo 115, a partir do versículo 4, diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Eles têm mãos, mas nada podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se, então, como eles, aqueles que o fazem e todos que neles confiam. E aí você pode dizer para mim: Johnny, mas eu não tenho nenhuma estátua em casa. Mas o Deus que você idealizou na sua cabeça foi você que construiu. E você é humano. Quando você acredita num Deus limitado, não é o Deus de Israel. Não é o Deus que está sentado acima de todos os tronos. Não é o Deus que deu o seu único filho por nós. Porque quando você começa a crer em algo pequeno, você se torna pequeno. Outra coisa que o nosso apóstolo nos ensinou: não sonhe pequeno. Porque realizar sonhos pequenos dão tanto trabalho quanto realizar sonhos grandes. Então comece a sonhar grande, e você vai realizar coisas grandes. Qual é o Deus que você tem pensado?
Qual é o Deus que você colocou no trono do seu coração? Porque se você não está crescendo, se você não está desenvolvendo, se você não está desatando em todas as áreas da sua vida, não é o Deus de Israel, não é o nosso Deus, não é o Deus autor e consumador da nossa fé, não é aquele que vive e reina para todo sempre. Porque o nosso Deus é grande. Quer que eu te prove isso na palavra? Jesus disse: se você crê em mim, você fará obras maiores do que eu. Você tem feito obras maiores do que Cristo? Então tem te faltado fé, tem te faltado uma mentalidade de reino, tem te faltado uma mentalidade saudável, construída pelo Espírito Santo e não pelos padrões dessa terra. Você precisa decidir destruir o ídolo que você construiu e começar a crer num Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele pregou sobre um Deus diferente do Deus que muitos têm crido. Porque o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos 8, 32 ao 39, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A primeira coisa que Paulo chama a gente é ter um raciocínio lógico. Amados, a gente vive num ambiente espiritual e num ambiente físico constantemente. A nossa mente precisa ser 100% espiritual, mas nós estamos num plano físico e precisamos entender das coisas dessa terra também. Mas quando Paulo declara isso, ele está chamando a gente para um raciocínio lógico. Se você crê num Deus que não poupou o seu único filho, por que ele não vai dar o que você precisa? Porque ele vai te deixar limitado, porque ele não vai te fazer crescer, porque ele não vai resplandecer a sua glória em você, para que você anuncie o evangelho com poder, sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas olhem para você e digam: se ele é grande, o Deus dele é maior do que ele. Você sabe como é que na antiguidade se comparava o tamanho de um Deus de uma nação com a outra? Quando eles iam para a guerra, o vitorioso declarava: eu venci porque o meu Deus é mais forte. E o derrotado dizia e tinha que engolir: o meu Deus é mais fraco. Aí eu te pergunto, as batalhas que você tem perdido na vida, você tem declarado para o mundo que o seu Deus é fraco. E isso está errado. Porque com a boca você tem confessado um Deus que está aqui na Bíblia, mas as suas ações têm declarado um Deus que não existe, que é incoerente ao que está escrito. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, ele continua falando: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O seu maior intercedor é Jesus Cristo. Nada do que ele pediu a Deus deixou de ser cumprido. Você sabe quem está sabotando a tua vida? Eu queria ter um espelho aqui agora para te mostrar o maior vilão da tua vida. Se Deus é por você, somente você pode ser contra você. Se Deus é ao teu favor, somente você pode impedir o agir dele ao seu favor. Amados, quem é o diabo diante de Deus? Foi Deus quem fez Satanás. O que é o universo diante de Deus, se Deus criou o universo? No universo não cabe Deus, mas Deus cabe dentro de você. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo habita no teu coração. Como um Deus tão potente, tão maravilhoso, tão grande, habita e reina dentro de você, e você tem vivido e provado de fracassos. Você tem pensado em desistir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, perguntei como é que estava a motivação profissional dela, e ela declarou uma desistência. Eu tentei umas 2 vezes o concurso, eu não vou mais tentar. E eu deixei ela se lamentar. Eu dei um tempo para que ela se lamentasse. Ela falou. Porque eu não consigo lidar com a pressão, porque eu não consigo lidar com o tempo. Quando começa o cronômetro da prova, eu não me dou bem, eu fico ansiosa, etc. Quando ela terminou de falar tudo isso, eu perguntei: você deu o seu 100%? A resposta dessa pessoa foi: não. Mas é porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu disse: espera aí, você não deu o seu melhor e você está se avaliando de forma inferior? Deixa eu te ensinar algo sobre semente. Você precisa plantar uma semente completa, senão você não vai ter direito a uma colheita. O problema é que às vezes a gente morde a semente e joga um pedaço. Se você não der uma semente completa nesse altar, você nunca vai ter uma colheita completa. E talvez nem colheita você tenha.
Porque em Marcos, quando Deus está observando as ofertas que cada um lança no gasofilácio, Ele diz, essa viúva ofertou como deveria, mas o resto deu o que sobrava. Então o que chamou a atenção de Cristo foi uma oferta completa dela, que era 2 moedas, e não a grande quantia do que sobrava. A nossa semente, para qualquer coisa que você for fazer, que você queira uma colheita, precisa ser completa. O nosso Deus é Deus do impossível. Você sabe o que significa isso? Ele começa a agir no impossível. Onde começa o impossível na tua vida? Quando termina o que é possível você fazer. E eu expliquei para aquela pessoa, Deus não agiu na sua vida porque você parou nos 99%. Se você não chegar no seu limite de força, você não vai conhecer o seu limite. Se você não chegar no seu último suspiro acerca de algo, Deus não pode começar o impossível na sua vida. É necessário que você faça o que é possível, para que o Deus do impossível haja. Porque Deus, Ele só é especialista em fazer o que é impossível. O que é possível, Ele mandou você e eu fazer. Amém? Então comece a avaliar que tipo de Deus você construiu na sua mente. Quantos aqui querem crescer profissionalmente? Quanto você investiu esse ano no seu crescimento? Quantos livros você comprou? Quantos cursos você fez? Quantas horas por dia você estuda? Eu acho que alguém levantou a mão aqui à toa. Quem sonha é apenas um sonhador. Quem sonha e faz é um realizador. Deus não te chamou para ser sonhador. Deus te chamou para ser grande. Não por cauda, mas por cabeça. Pare de apenas sonhar e comece a fazer. Se você não escreve os seus sonhos, você não tem intenção de fazê-los. Se você não coloca uma placa na porta do seu quarto, no seu guarda-roupa, escrito o que você vai fazer, você dificilmente vai fazer. Talvez quando isso aconteça, você nem lembre que um dia você sonhou em fazer aquilo. Pare de se enganar. E pare de defamar o nome de Deus. Porque Deus não quer abrir mão de você. Deus quer mudar a tua estrutura. Deus não quer que você abandone essa igreja, o evangelho, e vá viver a vida na realidade que você imagina. Deus quer que você mude o que você imagina e comece a viver o evangelho que é pregado nessa igreja. Para que o mundo veja a grandeza dele em você. Amém? Perguntei se alguém queria ser bem-sucedido profissionalmente. Se alguém quer ser bem-sucedido em algo, primeiro ele tem que se espelhar em quem já é. Quem foi o primeiro homem bem-sucedido declarado na Bíblia? Cronologicamente falando, ou seja, o primeiro mais antigo, o primeiro grande empreendedor de sucesso, o primeiro grande homem da Bíblia. O que ele fez? Quem ele era? Quem sabe me dizer? Todo mundo para a escola de discípulo, viu? E quem já fez, escola teológica. Como é que você quer crescer? Você não sabe disso? É uma pergunta simples. Na nossa aula de escola de discípulos, isso é o abecedário. Amados, Jó foi o primeiro homem bem-sucedido da terra, porque é o registro mais antigo. E a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, e a civilização começou lá. Então ele era o homem mais rico da face da terra. Quem era Jó e o que ele fez para ser isso? Quem é que abençoava Jó? Quem tornou Jó grande? Deus. Você ainda tem dúvidas que Deus quer fazer você crescer? O homem mais rico e próspero da terra, o primeiro registrado na Bíblia, foi Jó, porque Deus tinha acerca dele um conceito: ele é justo, ele é íntegro e ele é fiel. Como é que está esse conceito na tua vida? Como é que está o senso de justiça, o senso de integridade e o senso de fidelidade? Por muito tempo eu não cresci nada na minha vida, eu fui atrofiado. E eu comecei a procurar nesses 3 pilares onde é que estava o meu problema. O meu estava na fidelidade. Fidelidade é a minha liderança. O senso de justiça que vem de Deus é você ser correto naquilo que você faz. O senso de integridade é você agir conforme o que você declara. Você ser uma pessoa única, transparente. E a fidelidade e lealdade é você ser totalmente comprometido com aquilo que você crê. E eu tinha um enorme problema que me impedia de crescer. Eu ouvia o comando, eu até agia no comando, mas o meu coração se rebelava contra o comando. Era muito argumento, era muito questionamento, era muita limitação na minha cabeça, era muito medo de romper, era muito medo de crescer.
E somente quando isso foi destravado em mim por meio do discipulado, eu comecei a experimentar de um crescimento de Deus. Quarta-feira o apóstolo me chamou aqui e deu o testemunho do nosso crescimento empresarial. Ele declarou algo sobre a minha vida. Ele foi comigo até um lugar e disse: Johnny, é aqui, não vai ser só um lado desse prédio, você vai alugar os dois. A segunda decisão que eu tive que tomar, baseada naquela palavra, foi entrar naquele prédio. Porque assim como ele declarou, foi verdade, ele não mente nada. Ele deu a palavra, disse tchau, te resolve com tua esposa, paga o aluguel e te vira. E para entrar naquele prédio existia a exigência de um calção, que é você pagar aluguéis adiantado. O que foi que eu fiz? Eu vendi meu carro e entrei no prédio. Eu precisei romper com crenças limitantes, com medos, com traumas. Eu precisei confiar e me abandonar no discipulado. A partir do momento que eu comecei a ouvir e obedecer, a minha vida começou a mudar. Quando eu tirei as resistências, as travas. Deixa eu dizer algo bem interessante. O comando de Deus para os hebreus no Egito foi: saia do Egito e vá para o deserto. Eles fizeram? Sim ou não? Por que não entraram em Canaã? Porque eles só fizeram, mas por dentro eles não fizeram. Eles cumpriram em parte o decreto. Só que Deus está muito mais preocupado com o teu coração do que com tuas mãos. Jesus disse que não é o que entra na boca do homem que contamina, é o que sai, porque o que sai é o que o coração está cheio. O problema daquele povo não ter experimentado um crescimento, a promessa, foi porque ele murmurava demais. Eles podiam até, em alguns momentos, obedecer a palavra, mas era muita murmuração, era muito argumento contrário, era muita dúvida, ao ponto de achar que um bezerro de ouro tinha mais poder do que o Deus de Israel, que os libertou do Egito. A todo tempo eles botavam Deus em xeque, eles botavam Deus em dúvida, eles não conseguiam se abandonar no discipulado, eles não conseguiam se abandonar nos comandos que Moisés estava dando, mesmo vendo a glória de Deus. Como eu te falei, não adianta você estar no UFRN ou na melhor faculdade que tem no estado, se você não muda a sua mentalidade, você nunca vai mudar. Não é o professor que faz o aluno, é o aluno que se faz. O meu berço de educação foi em escola municipal o tempo todo. E eu alcancei muito êxito acadêmico. A gente chegava no final do ano na metade do livro de português e matemática. Mas no terceiro bimestre eu já tinha lido o livro todo. A minha turma não completava o livro, mas eu completava. É você que decide. Para de culpar os teus professores. Para de culpar o apóstolo. Para de culpar o vizinho. Para de culpar a grama. Para de culpar a posição do sol. Porque os homens que decidiram crescer nessa terra não estão culpando ninguém além de si mesmo. E não é uma culpa que trava e que limita. É uma culpa que chama a responsabilidade de fazer algo diferente. Se você não fizer nada diferente na sua vida, você nunca vai colher nada diferente. Na biografia de Silvio Santos, como eu te falei, se você quiser ser grande, aprenda com os grandes. Na biografia de Silvio Santos, ele declara: o sol nunca me pegou na cama. Sempre levantei antes do sol e sempre me deitei depois do sol. O sol nasce para todos. Quanto tempo debaixo do sol você tem plantado? Como você quer ser grande? Levantando depois do sol. Como você quer ser grande? Com as suas atitudes, com a sua forma de pensar. Deixa eu entrar um pouquinho na minha área. Mecânica, carro. Existe uma prática nas concessionárias e montadoras que se chama limitação de potência. Para que serve essa prática? Alguns carros que vêm aqui para o Brasil, lá fora eles têm uma potência muito maior. Porém lá fora não tem quebra-mola, lá fora não tem rua esburacada, lá fora existem vias que o limite de velocidade é o mínimo e não o máximo, ou seja, você não pode rodar a menos de 100 milhas por hora, senão você vai ser multado. Eu sonho pegar uma pista dessa, acho que o apóstolo também. Lá o limite de velocidade é o mínimo. Se você andar menos de 100 milhas, que é aproximadamente 143 km por hora, você vai ser multado. Esses carros, quando vêm para o Brasil, eles vão encontrar curvas mal feitas, sinalização mal feita, quebra-mola que é quebra-carro. Então a montadora, para não sofrer muito processo, ela vai lá na programação do carro,
e coloca uma crença limitante nele. Ela chega para a Ferrari e diz assim: Ferrari, você não tem mais 1000 HP de potência, você agora só tem 600. Você não vai atingir mais 350 km por hora, você vai atingir 180. E vai começar a piscar um bocado de luz no painel, que é para o cliente achar que deu defeito. E eles colocam essa programação. Entenda, eles não arrancam nenhuma peça do carro. Eles colocam um computador que vai mudar a programação, a forma de pensar do carro. O diabo colocou um computador em você. Você tem muito mais potencial do que você imagina. Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. Pode aplaudir o Senhor. Quando você chega diante de um desafio, uma luz de advertência acende na tua mente, dizendo que você não pode, ela é mentirosa. Quando você não puder, o teu Deus pode. Aonde você não vai, o teu Deus vai. Se você entrar na fornalha, você não será consumido, porque Ele é Deus na sua vida. Arranca essa luz. Tira essa programação errada. Agora vamos entrar no que é comum para nós, palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala sobre essa programação. Fala sobre esse remake, que é como a gente chama na mecânica. Porque do jeito que a fábrica faz, eu conheço pessoas que desfazem. Eu conheço computadores que vão lá na configuração do carro e arrancam o que foi colocado. Eu quero te dizer mais, existem carros que o normal dele é 100 cavalos. Existem computadores que colocam 150, só dizendo para o carro: você pode mais. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte a nosso respeito: não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação que chegou no teu entendimento. Deus fez o download de algo novo em você, e esse algo novo chama-se Palavra de Deus. Se você começar a viver pela palavra, você não terá limitações, você não vai crer em coisas impossíveis, porque você vai enxergar o invisível. Existe algo tremendo sobre Moisés. Moisés, quando ele foi chamado na sarça ardente, ele disse: eu não posso, eu sou limitado, eu sou gago, manda outro. Mas à frente tem um versículo que eu acho tremendo sobre a vida de Moisés, porque a Bíblia diz assim: e Moisés estava como quem contempla o invisível. Alguém que não conseguia enxergar nada além da sua própria limitação, agora estava olhando para o horizonte e dizendo: Josué, você está vendo o que eu estou vendo? Josué, o quê? Eu estou vendo o invisível. Deus pode mudar a tua visão, porque se você não enxergar para onde você vai, você não irá. Deus pode alterar a programação que existe em você, porque você foi feito para as boas obras, e aquele que crê em Cristo foi feito para obras maiores do que a que ele fez. E Deus não tem problema com isso. Não é uma competição entre nós e Deus. Deus deseja que você seja grande, porque quando você é grande, o nome dele é glorificado. Jó glorificava a Deus, porque ele era grande. Precisamos glorificar de novo o nome do Senhor. As melhores cadeiras são para nós, os melhores empregos são para nós, a política é para nós, o governo é nosso. Porque tem pessoas erradas em lugares errados. Porque o povo de Deus tem se diminuído. Porque nós temos acreditado num Deus construído pelas nossas próprias mãos. Porque a Bíblia diz que por muito tempo quem governou Israel foi o Senhor, através de homens que se disporam a se colocar lá e dizer: sou voz de Deus, sou boca de Deus para essa nação. Assuma essa responsabilidade. Você tem potência para isso. Posso ouvir um amém? Salmo 125, versículo do 1 ao 2. Se o Salmo 115 fala que nos tornamos igual às imagens que nós adoramos, Salmo 125, versículo 1 ao 2, declara algo diferente a nosso respeito. Querido Deus, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Eu quero te lembrar de uma coisa: Israel ainda está no mapa. Israel ainda está no mapa. Somente porque Deus colocou o nome dele naquele lugar. Deus colocou o nome dele em você? Porque se Ele colocou, nada vai te destruir. Não é por causa de você, é por causa dele. A grandeza não é sua, é dele. A glória não é sua, é dele. O que você precisa fazer é andar em unidade com Deus. A minha vida desatou quando eu parei de brincar de queda de braço com Deus. Pastor, era isso aqui? Está longe. Deixa eu ver se tem alguém que não está. Elias, vem cá, por favor. Isso aqui era algo que eu gostava muito de fazer na escola. Faz parte da natureza do homem, tá? Não força a mesa. A gente não vai quebrar o púlpito do apóstolo. É só uma encenação. Tá bom? Dificilmente eu perdia. Então eu fazia o seguinte: eu deixava o cara fazer muita careta. Começa a fazer careta, Elias. Você é bom nisso. Eu deixava o cara se esgoelar, velho. E eu deixava ele achar que estava ganhando. Quando eu cansava da brincadeira, eu batia. Mas eu tinha prazer em ver ele se contorcer. Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas Deus é paciente como eu era. A diferença entre eu e Deus, que são muitas, mas nesse caso, é que eu batia, às vezes até distendia um tendão do cara, e eu saía comemorando. Mas Deus espera acabar as suas forças, para Ele mostrar que Ele é Deus, mas Ele não larga a tua mão. Ele começa agora a levar você para o propósito dEle. Ele começa agora a te levar para os lugares mais altos. Ele não larga a sua mão, porque o prazer dEle está na sua vitória. O prazer do Senhor é a prosperidade do seu servo. Você está vendo como você crê no Deus errado? Como é que um Deus tão maravilhoso como esse está tendo prazer numa vida medíocre que muitos têm levado? Na falta de um crescimento, na falta de uma frutificação. Para mim, um dos textos mais confrontantes de Cristo é João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos enxertados em mim. Aquele que está em mim dá fruto, o meu Pai poda, para que dê mais fruto. Mas aquele que está em mim não dá fruto, o meu Pai arranca e ele é lançado fora. Com o tempo ele vai secar. E secando este ramo, para que serve? Senão para ser lançado no fogo. Amados, a gente não precisa de um evangelho além disso. A gente não precisa de uma palavra coach ou motivacional além dessa. Jesus está dizendo: você está na fonte da vida. Você está em mim, não pelo que você fez, mas pelo que Deus decidiu fazer por você. Ele te tirou do lamaçal, Ele te tirou da miséria, Ele te tirou da pobreza. Não importa quem você é, teu endereço, cor, CPF. Ele te arrancou de onde você estava e Ele te colocou numa videira verdadeira que tem todos os nutrientes e a capacidade de te fazer crescer. Porque Deus é justo. Então Ele dá a mesma oportunidade para todos nós. Você precisa começar a entender isso, para parar de culpar as circunstâncias à sua volta. Deus é justo e Ele dá a mesma capacidade, Ele dá a mesma oportunidade para todos nós. Só que um ramo de um lado vai começar a florescer e dar fruto. O que Deus vai fazer? Dar um tapinha nas costas e dizer: muito bem, parabéns, você é perfeito? Não. Deus vai continuar um processo de poda, perda, tratamento, confronto, para que aquele ramo continue dando bom fruto. Porque o crescimento daquele ramo não é dele, mas é de Deus que está nele. Mas o outro lado da videira tem um ramo que não está frutificando. Bebe da mesma seiva, está enxertado pelo mesmo agricultor perfeito, que é o Senhor, mas não está desabrochando frutos. E Jesus fala: a este o meu Pai vai arrancar e lançar no fogo. Igreja, existe céu e inferno. Existe céu e inferno. Ou estamos em Jesus, ou estamos fora de Cristo. E se você estiver fora de Cristo, a única forma de entrar no céu era você provar para Deus que você é santo. E além de Cristo eu não conheço nenhum. Nem mesmo eu que vos falo.
precisamos decidir crer num Deus verdadeiro. Queria que você fosse ficando de pé. Eu te dei a palavra do Senhor. Eu te dei a seiva da videira verdadeira. Agora você precisa tomar uma decisão com aquilo que você recebeu. Você precisa decidir destruir o ídolo que você construiu na sua mente, de um Deus que não te ama, de um Deus que não é a seu favor. Eu anotei esse versículo aqui. E ainda em Romanos capítulo 8, versículo 32. Comece a crer no Deus certo e comece a acreditar no amor de Deus sobre a tua vida. Porque Jesus disse, a cura da ansiedade é você olhar para os passarinhos e para as flores. Se os pássaros não plantam e têm o que comer, e as flores não tecem, não costuram e se vestem melhor do que Salomão, porque você tem medo do amanhã? Se você vale muito mais do que 2 passarinhos para Deus. Você está vendo que a origem das tuas crises é a falta de fé em Deus? A origem do teu nanismo, da tua atrofia, é a tua falta de fé em Deus? É a tua falta de postura e atitude? E o apóstolo Paulo fala ainda em Romanos capítulo 8. Pois é Cristo quem morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, os boletos que você tem a pagar, os problemas, as dores, as doenças, a escassez, o governo. O que pode te separar do amor de Deus? Perigo, morte ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. E nós somos reputados como ovelhas para um matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores não por causa dos resultados, mas pela forma como pensamos. Nós somos vencedores porque nada pode parar a igreja. A perseguição não parou a igreja, a tribulação não parou a igreja, o governo não para a igreja. Nada cala a voz de um adorador. Então você não é um vencedor pelo que você tem, é pelo que você é. E ser é uma decisão em Deus. Porque a palavra diz que pelo meio da fé em Cristo você se torna filho de Deus. Agora me diga uma coisa, filho de um grande é pequeno? Eu sou filho espiritual do apóstolo. Eu queria muito que essa conexão espiritual funcionasse no físico ao ponto de me dar mais alguns centímetros. Mas Gabriel é pequeno? Se fosse, teria alguma coisa estranha. Lógico, tem a genética também da apóstola e a descendência, que faz a combinação. Mas o natural, filho de grande é grande, filho de rei é príncipe. O que está acontecendo com a tua identidade, igreja? O que está acontecendo com a tua identidade, líder? Coordenador, supervisor, pastores. O que está acontecendo com a tua identidade, Johnny? Que essa palavra também é minha. O que você está fazendo com a tua identidade? Você rasgou ela, perdeu? Tira uma segunda via. Vai ler a Bíblia de novo. Vai lembrar o que está escrito. A imagem e semelhança Deus nos fez. E Deus é grande. Não diminua Deus. E comece a acreditar naquilo que Ele colocou em você. Todas essas coisas somos mais vencedores, porque Ele nos amou. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso é a palavra do Senhor. Se fosse minha, você podia duvidar. Mas é a palavra dEle, de quem te fez, de quem te amou primeiro, de quem te resgatou, de quem tem libertado a tua vida, de quem tem derramado palavra e unção sobre você. A unção é importante, mas a direção é essencial. O discipulado é vital como oxigênio para que você tenha o crescimento que Deus quer te entregar. Eu queria que nesse louvor você começasse agora a entrar na sua mente. O Espírito Santo já está aí e Ele está com a vassoura na mão.